Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bora lá? A ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela misericórdia que se renova todas as manhãs. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado porque temos um teto sobre nossa cabeça. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado pelo alimento sobre a nossa mesa. Obrigado, Senhor, porque nos tiraste do lamaçal e tem andado conosco e tem nos justificado e nos santificado. Obrigado, Senhor, porque nos despertou, nos trouxe a este momento onde podemos louvar, exaltar e engrandecer o seu nome. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito e por tudo que já fez e por tudo que ainda há de fazer em nossas vidas. Louvado, engrandecido seja teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que foi, que é e que há de vir. Toda a honra, todo o poder, toda a glória seja dada a ti, pois o Senhor é o único digno de receber todo louvor, toda a adoração. Que o seu nome seja engrandecido e que o Senhor seja sempre exaltado e glorificado através de nossas vidas. Toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração, toda exaltação seja dadas a ti, Pai, pois o Senhor é o único digno. Espírito Santo, te clamo nesta manhã. Vem ministrar aos nossos corações. Vem nos trazer o conhecimento da tua palavra, que ao estudarmos as suas escrituras, que possa haver compreensão do que estamos lendo e estudando, Pai. Nos revela tudo que o Senhor tem para nós neste dia. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Espírito Santo, também te peço, derrama sobre nossas vidas, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, os teus dons. Dons como sabedoria, conhecimento, profecia, dom de serviço, de milagre, de interpretações, como o de pastoreio, de evangelista, de mestre, de profeta, apóstolo, derrama sobre nós conforme a tua vontade, conforme o teu querer e conforme a necessidade, mas que possamos estar sempre cheios do teu Espírito, cheios da tua presença, cheios de ti ao ponto de termos poder e autoridade para levarmos e pregarmos o evangelho do reino aonde estivermos, que possamos exercer verdadeiramente essa vida de sacerdote, a vida de sacerdócio que o Senhor nos deu, que possamos verdadeiramente ter uma vida no Senhor, entregue em tuas mãos, viver para ti, para todo o sempre. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os nossos olhos, boca, o nosso pensamento, as nossas atitudes, a tudo aquilo que é contrária à tua vontade, Pai, que muitas vezes fazemos porque a nossa carne é pecaminosa, porque nós esquecemos de buscar ao Senhor e começamos a desejar coisas que não te agradam, Pai. Tem misericórdia dos nossos corações, da nossa vida. Que o Senhor esteja sempre nos ensinando, nos guardando e nos enchendo da tua presença ao ponto de estarmos sempre tendo discernimento do que é certo e do que é errado, Pai. Nos ensina também, Deus, a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que nos perseguem, que nos maltratam, que mentiram para nós, que nos destruíram, que tentaram de alguma maneira nos matar, Pai.
Tem misericórdia dessas pessoas e nos ensina, Pai, a perdoar como o Senhor e a amar como o Senhor. Pois a tua palavra fala que se não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa. Então, nos ensina, Senhor, a ter um coração puro como o do Senhor. Nos ensina a compreender que quando uma pessoa faz qualquer mal a nós, é o máximo que ela tinha para dar. Que possamos ter essa compreensão e ter uma vida livre de carregar essas pessoas e possamos viver, sim, verdadeiramente em tuas mãos, fazendo a tua vontade e o teu querer. Te peço, Senhor, também pela vida de cada um aqui, que o Senhor venha estar derramando uma bênção, Senhor, que o Senhor venha estar derramando da sua graça, que o Senhor venha estar realizando os sonhos, os desejos que só o Senhor conhece. Mas que esses sonhos, esses desejos, Pai, comecem a ser voltados para Ti, que possamos aprender a viver e a sonhar a Tua vontade, a orar a Tua vontade e a desejar a Tua vontade, Pai, para que possamos ter uma vida caminhando junto a Ti. E assim os nossos sonhos e desejos serão os teus sonhos e os teus desejos para as nossas vidas, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço também que o Senhor esteja derramando cura para quem está enfermo, Pai. Seja uma enfermidade física, espiritual ou almática, Senhor. Que o Senhor esteja consolando aqueles que estão em luto. Que o Senhor esteja consolando o coração daqueles que estão perdendo ou perdeu o seu ente querido. Aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor venha estar os abençoando, curando, para que essa cura seja testemunho do teu nome, para que essas pessoas sejam transformadas, para que essas pessoas possam falar: fui curada pelo Senhor. E que haja transformação na vida delas. E aquelas que o Senhor quer levar, que o seu nome seja glorificado, Pai. E que essas famílias compreendam que é da sua vontade, que foi do seu querer, e que este luto, este momento possa ser também de perda, mas de alegria, sabendo que elas estarão com o Senhor. E aqueles que perdem seus entes queridos, sem estar com o Senhor, que a sua misericórdia seja sobre este lar e sobre esta família, e que eles venham buscar a tua graça e o teu amor, Pai. Quero te pedir, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor venha estar despertando a sua igreja, que o Senhor venha estar despertando a sua liderança, que as pessoas venham estar desejando conhecer-te e buscar-te, que as pessoas venham estar desejando, Pai, uma vida de oração, santidade, que as pessoas venham ter o desejo de conhecer-te mais, de estudar a tua palavra, não só com leituras superficiais, mas estudar verdadeiramente. Que as pessoas venham estar colocando o Senhor verdadeiramente em primeiro lugar. Muitas pessoas que conhecem ao Senhor, que se dizem cristãos, que estão frequentando uma igreja, dizem que é Deus em primeiro lugar, depois família, depois trabalho, mas a maioria delas coloca trabalho em primeiro lugar. Não, Deus, espera um pouquinho que agora eu tenho que trabalhar, que a nossa vida seja diferente, nem que tenhamos que acordar de madrugada, mas que a nossa vida seja Deus em primeiro lugar. Que coloquemos nossa família também na frente do nosso trabalho, que a gente possa entender e compreender a tua lei, os teus mandamentos, Pai. Que possamos entender que precisamos viver segundo a tua vontade e o teu querer. Então, que a igreja, Senhor, brasileira venha ter esse despertar, que eles venham ter o desejo, Pai, de mergulhar mais profundamente na tua presença. Porque hoje nós vemos uma igreja, um povo andando com água apenas na canela. Não querem se aprofundar, não querem ter intimidade contigo, porque sabe que isso traz responsabilidades. Ah, Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, que haja verdadeiramente um despertar, que haja verdadeiramente um despertar para que haja um avivamento tão prometido. Tudo isso para a glória do teu nome, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre.
Senhor, também te peço, Deus, esteja no meio dos governantes, Pai. Esteja no meio do governo ali. A gente sabe que existem pessoas que estão ali pelo Senhor. A gente sabe também que existe um sistema que foi colocado ali para este tempo, para que haja realmente um despertar da tua igreja, para que a tua igreja volte os olhos para o Senhor e pare de achar que um homem vai resolver todos os problemas. O único homem que resolve todos os problemas é o Senhor Jesus. Se os nossos olhos não estiver voltado para Ele, de nada adianta governo, de nada adianta ministros, juiz, nada resolve. Os nossos olhos têm que ser como os olhos de Pedro, como andou sobre as águas. Olhos firmes no Senhor, porque quando começamos a olhar para o lado e tentar buscar outro tipo de solução, com certeza cairemos, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos. Coloque ali, Senhor, pessoas tementes ao Senhor, que vão de frente com o sistema, para que algumas coisas não passem, Pai, para que algumas coisas sejam barradas, para que o seu nome seja glorificado. Mas sabemos também que para este tempo é necessário também todas estas coisas. Nós sabemos que para a volta do Senhor muitas coisas têm que piorar. Então esteja nos fortalecendo, nos enchendo do teu espírito, nos capacitando para que possamos vencer estas batalhas, Senhor. Para que em ti sejamos mais que vencedores. E no momento de sermos guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, que assim seja também, mas que tenhamos todo o poder, fé e autoridade de levar o evangelho do teu reino aonde estivermos, Pai. Derrama, Senhor, o teu espírito sobre nossas vidas, como o Senhor prometeu em Joel 2, assim como o Senhor também prometeu lá em Zacarias que nos últimos dias seria derramado o espírito de Elias, que a gente possa também experimentar e viver este poder e essa autoridade vinda do Senhor, Pai. Também te peço por Jerusalém, Pai. Que o Senhor traga paz para Jerusalém. Que o Senhor traga paz para Israel. Que o Senhor traga paz para o Oriente Médio. Que aquelas pessoas venham reconhecer Yeshua como o Messias. Que eles venham reconhecer que só o Senhor é Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus único, Criador de todas as coisas, que se transformou em homem, que entrou dentro de sua própria criação, que não pecou e morreu pelos nossos pecados, e hoje nos salva e nos justifica. Que de alguma maneira, Pai, ou através de homens, ou através de maneira sobrenatural, que o Senhor venha a ser revelado àquele povo. Que toda esta máscara, esse endurecimento do coração, essa fantasia que foi colocada sobre o Senhor venha a ser arrancada e que as pessoas venham conhecer verdadeiramente a Jesus, para que o Senhor se apresente como o irmão deles, como o Senhor deles, como o rei Davi, como o Senhor dos senhores, rei dos reis, o único Messias esperado e aguardado desde o princípio, desde a criação da terra. Se apresente a eles da maneira que o Senhor desejar, seja através de homens ou sobrenaturalmente, mas que o seu nome seja glorificado em todo Israel, em todo o Oriente Médio e em todo o mundo, Senhor. Traga paz também para os conflitos mundiais. Esteja cuidando, Senhor, daqueles que são inocentes no meio de toda esta confusão que está sendo causada. Nós sabemos através das Escrituras que isso é necessário, mas que o Senhor esteja protegendo e guardando o teu povo. Que o Senhor esteja transformando as nações através do teu Espírito, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado e glorificado, Senhor. Te peço por último por nossas crianças. Um pedido especial, Senhor, por nossas crianças.
Que o Senhor esteja as protegendo, que o Senhor esteja as livrando de todo mal, Pai. Principalmente aquelas crianças que ainda estão no ventre de suas mães, que não têm poder nenhum, Pai, para lutar por sua vida. Que o Senhor lute pela vida delas e que o Senhor coloque pessoas ao redor desta mãe para lutar por esta criança, Senhor. Que o Senhor aumente o amor dessa mãe por esta criança, o mesmo amor que o Senhor sente por ela, que esta mãe possa sentir este amor, para que essa vontade de tirar, Senhor, saia do coração que estão dentro de um sistema que querem transformar a sua mente, um sistema que querem poluir a sua mente com coisas que ainda não é para o tempo delas. Que o Senhor esteja levantando os teus servos, os teus filhos, em cada instituição, para que a tua palavra, os teus princípios, seja levado para estas crianças, para que cada vez mais essas crianças possam receber os princípios da tua palavra, o teu amor, o teu carinho, através dessas pessoas, sejam professores, juízes, quem for, Pai. E aqueles que estão tentando transformar a mente dessas crianças, transformar elas, levando por um lado totalmente negativo e destrutivo, que essas pessoas sejam envergonhadas, Pai. E que elas venham também se arrepender e conhecer verdadeiramente ao Senhor. Seja de maneira sobrenatural, ou seja, através de um arrependimento tão profundo, através de o amor de um filho seu. Não importa, Pai. O que importa é a tua presença na vida destas pessoas, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, que a sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas. Guarda, Senhor, as nossas famílias, guarda os nossos lares, e que o Senhor seja sempre exaltado, glorificado, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Bora lá, então, a gente está estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente sabe que durante a leitura a gente entendeu que essa provavelmente tenha sido a segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, e que a primeira carta, então, não foi preservada, não foi guardada, então a gente não conhece nem o conteúdo dela. Não é nem uma questão de ser canônico ou não. Na verdade, nós não conhecemos o conteúdo dela, porque ela se perdeu de alguma maneira. E então a gente tem ali Paulo, ele está em Éfeso numa viagem missionária, provavelmente a sua terceira viagem missionária. E aí ele começa a receber notícias de que está havendo problema na igreja de Corinto, principalmente divisões e muitas outras coisas que a gente tem visto, como também alguns pecados ali de sentido, fugiu a palavra. Mas Paulo, então, escreve cartas à igreja de Corinto para tentar resolver este problema. E a gente sabe que Paulo foi o fundador dessa igreja aos gentios em Corinto. A gente sabe que a igreja de Corinto é uma igreja pecaminosa, é um local, assim, uma cidade onde a sexualidade ela é muito forte, porque é uma igreja, é uma cidade portuária, aonde a deusa Afrodite ali, ela era muito forte, havia muitos templos e muitas sacerdotisas naquele lugar. Então o erotismo era muito forte e os cristãos da igreja de Corinto estavam achando aquilo natural, estavam achando aquilo normal e estava se envolvendo então com esse tipo de pessoas, com esse tipo de sexualidade. Então, Paulo está escrevendo essa carta para tentar corrigir isso. E essa carta provavelmente é escrita para toda a liderança da igreja de Corinto. E hoje nós temos ela em mãos para que a gente possa aprender. E Paulo fala, então, aprenda a obedecer ao Senhor. Paulo fala muito sobre
o nosso corpo, que quando pecamos exteriormente algumas coisas, mas quando o corpo quando o pecado é com o nosso corpo, que é o pecado então de sexualidade, quando há esse pecado, ele peca contra o corpo, e o corpo, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, ele é do Senhor. Então nós estamos pecando sobre o templo do Espírito Santo. Lembrando que quando aceitamos Cristo Jesus, o Espírito está sobre, ele está em nós. Então precisamos estar consciente disso. E como é importante nos entregar. Paulo também no capítulo 7 fala muito sobre casamento, sobre acerca de casamento, que ele fala que devemos ter apenas uma esposa, que não devemos viver uma vida de imoralidade. Ele fala que não devemos nos divorciar. E eu expliquei no dia que esse divórcio não tem a ver, muitas vezes, o divórcio com adultério ou com algum assédio físico, mas é aquele divórcio tolo. Casei, não gostei da pessoa, vou me divorciar dela. Isso acontecia muito desde o Antigo Testamento, como no Novo, como acontece hoje, né? De pessoas que casam, experimentam e falam assim: agora não quero mais, vou me divorciar. E Paulo está falando que isso é errado, isso é contra a lei. Jesus já tinha pregado sobre isso também, assim como Moisés no Antigo Testamento. Então Paulo fala sobre, se for para pensar dessa maneira, é melhor que não case. Paulo deixa bem claro que o casamento vai trazer dificuldades. Então é melhor que não case. Poupe-se disso. Mas se você deseja casar, se você não consegue controlar, não tem controle próprio, domínio próprio, então case. Para que você não, ele fala, né? É melhor casar do que abrasar. Então, não viva a imoralidade. É melhor que você, então, case com a pessoa e viva com ela para sempre. Ontem a gente estava falando sobre isso na igreja, e é muito interessante quando a gente estava conversando sobre isso, esse pensamento de casamento. Quando vamos casar, precisamos pensar e avaliar muito bem com quem vamos casar. Aqueles que já estão casados e que não fizeram esse tipo de avaliação, obedeça ao Senhor. Se mantém neste casamento até quando for possível. Agora, quando há um adultério, quando há um assédio físico, aí, meu querido, se entrega tudo isso na mão de Deus e abandone esse barco. Você vai morrer nisso. E Paulo está deixando bem claro, velho. Casou, viva esta vida. E não viva a imoralidade. Tem outra passagem que agora eu não vou lembrar onde, mas que fala que quando o homem, o homem ou a mulher comete adultério e ele vem para casa e tem o seu momento com a sua esposa ou o seu marido em adultério, está conduzindo o outro também a um adultério. Então, isso é muito sério, é muito pesado. Então, Paulo está falando isso, deixando bem claro. Então, não case se você não tem controle sobre todas essas coisas. Agora, ele fala também case se você não consegue ter controle sobre as suas vontades. Então, é um capítulo bem complicado, mas que precisamos compreender o real sentido e a obrigação e tudo o que Paulo está trazendo para nós ali sobre o casamento. Ele fala assim que é melhor que não case, né? Que seja como eu, mas se vocês não têm controle, então case. Mas ele fala que o casamento vai trazer dificuldades, vai trazer lutas, porque casamento é entregar-se ao outro, é viver com e pelo outro. Casamento é muito bom, só que vai ter suas lutas e suas dificuldades. E aí ele fala que o casamento também divide você com o Senhor. Então, o seu trabalho, o seu ministério com o Senhor, agora, com o casamento, você também tem que pensar em seu casamento. Quando você está só, você consegue pensar plenamente e completamente no Senhor. Seu ministério pode ser totalmente ao Senhor. Beleza? Então agora a gente vai para o capítulo 8 de 1 Coríntios, onde ele fala sobre comida sacrificada a ídolos. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim:
Com respeito aos alimentos, então Paulo continua seu ensinamento a os líderes da igreja de Corinto. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Olha que legal. A gente não percebe, mas a Bíblia é cheia de pequenos condicionais que precisamos compreender. Então, ele está falando aqui: quem ama a Deus é conhecido por Deus. Quem tem uma vida com Deus é conhecido por Deus. Quem anda com Deus é conhecido por Deus. E quando conhecemos a Deus, Deus começa a nos dar sabedoria e conhecimento. Versículo 4. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, a gente sabe que ali é uma cultura greco-romana, então existem vários deuses dentro do panteão grego e do panteão romano. E ali são pessoas, então, gentis que tinha este costume e agora está se transformando em cristão. Então, está entendendo que existe apenas um Deus. Então, e que só existe um Deus, versículo 5. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Cara, eu gosto muito disso aqui, ó. Por meio de quem vieram todas as coisas. Precisamos compreender algo que começa lá em Gênesis. Quando o Senhor, a gente não percebe, mas o primeiro versículo de Gênesis começa: no princípio, Deus criou os céus. Então, a primeira coisa que foi criada foi os céus. E olha que lá está em plural, significa que não foi o céu, foi os céus. Então, a primeira coisa que Deus criou foi os céus. E os céus não é isso que a gente olha, e sim são as habitações e a morada, tanto do Senhor como dos anjos. Então, eu fico impressionado e é maravilhoso compreender Deus em sua magnitude, em seu tamanho e poder. Ele cria os céus e entra dentro. Ele se diminui e entra dentro. E aí, depois de criar os céus, então ele cria a terra. E aí, quando a gente começa a estudar a Bíblia, começa a ver algumas coisas e começa a colocar a essência de Jesus em tudo, a essência do Filho, a gente percebe que desde o princípio, Jesus era presente na criação e tudo foi criado por Ele, para Ele e por Ele. Então, quando Paulo fala que tudo veio por Ele vieram todas as coisas, a gente precisa entender que desde o princípio, Jesus está presente em todas as coisas. Muitas vezes a gente tem uma visão limitada quando não estudamos a palavra do Senhor, de que Jesus está apenas no Novo Testamento. Que Jesus começa lá em Mateus, né, com o seu nascimento, e literalmente Jesus termina ali no início do livro de Atos. Não, Jesus está desde o princípio e estará no final também. Então precisamos ter uma leitura e um pensamento, como o Paulo está falando aqui, ó, por meio de Jesus Cristo vieram
todas as coisas. Versículo 7. Contudo, nem nem todos têm este conhecimento. Então, Paulo está trazendo que, olha, eu sei que vocês foram ensinados. Eu sei que quando eu estive aí, eu ensinei a vocês muitas coisas. E vocês têm este conhecimento de que o quê? Todas as coisas foram feitas por meio de Cristo. Mas, contudo, todavia, nem todos têm esse conhecimento. Versículo 7. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então, Paulo está deixando bem claro, velho, entenda uma coisa: a comida não tem nada a ver com Deus. Entenda isso, vocês precisam ter este tipo de conhecimento. A comida não tem nada a ver com Deus. Se você comer ou deixar de comer, não vai deixar você mais aceitável ao Senhor ou não. O Senhor não está preocupado com isso. Quando a gente mais Éder, lá no Antigo Testamento, o Senhor proibiu o seu povo de comer algumas coisas. Quando você vai estudar e vai ler, a gente precisa entender alguns contextos do que está acontecendo ali. A gente então tem ali Jesus, ou o Senhor ensinando, o próprio Jesus ensinando ali, os judeus ao povo hebreu a não comer. Vou dar um exemplo da carne de porco, que é algo assim, que é o mais comum da gente, dessa briga toda, né? Você já parou para pensar, hoje, com toda a ciência, todo o conhecimento que nós temos, o quanto a carne de porco faz mal se não for bem preparada? A gente sabe disso. Isso se aprende na escola. Agora você imagina um povo que não tinha esse conhecimento, não tinha este modo de preparo. Se eles comessem dessa carne e esse vírus, essa bactéria, se entrasse neles, você ia matar toda uma população, porque eles também não tinham como tratar isso. Então, muitas das leis culturais daquele povo daquela época tinha a ver com o seu sobrevivimento, com a sua sobrevivência. Era uma maneira deles sobreviverem. Se eles não obedecessem, eles iriam morrer no deserto. Não tinha médico, não tinha o que fazer. É muito interessante a gente levar assim, a cultura egípcia. Eles tinham o costume de raspar a cabeça e pelos, né? Eles não gostavam. Por quê? Por causa de piolhos. É um ambiente quente e úmido. Então, para você eliminar esta praga, nada melhor e mais fácil do que você não tendo como tê-las, como elas se esconderem em você. Então, é uma maneira de sobrevivência. Então, precisamos entender o que é cultural, o que é para aquele tempo, o que é ritos e tradições e o que é lei. Fugiu a palavra agora. O que é uma lei de conduta, que é o que hoje nós vivemos. A gente tem a mania de achar que toda a lei escrita no Antigo Testamento foi cumpridas em Jesus, então não precisamos mais viver sobre a lei. Não. A lei de conduta nunca foi revogada. Na verdade, Jesus deu uma aumentada na régua. Jesus, na verdade, falou: olha, você está achando que é assim? Na verdade, é assim. É pior do que vocês estão imaginando. Mas pela graça somos salvos. Mas a lei de conduta continua sendo o nosso princípio de vida. Então, Paulo está falando: olha, não é o que vocês comem
que vai agradar ou deixar de agradar ao Senhor. Quando o ímpio faz isso, eles têm mente fraca. Então eles acabam sendo dominados pelo mal que exerce esses deuses pela sua mente e sua consciência fraca. Mas vocês, irmãos, que têm o conhecimento, que conhecem ao Senhor, é indiferente se isso vai te fazer, isso não vai nem te condenar e nem te aproximar do Senhor. Versículo 9. É muito bom porque Paulo ele vai falando, né? Olha, isso, mas contudo, então ele vai tipo assim, olha, você pode, contudo, ele vai aumentando, né? A régua vai falando, olha, precisamos então, por sermos conscientes dessas coisas inteligentes, contudo, versículo 9, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, Paulo está falando que, olha, cuidado. O que você come, o que você bebe, cara, isso não tem nada a ver com o Senhor. Mas cuidado. Cuidado com aqueles que são fracos, que são pequenos da fé, que estão começando a jornada. Vocês são livres. Mas ele vai continuar, né? Cuidado com os fracos. Talvez a sua liberdade faz com que os fracos na fé tropecem ou caiam. Então, Paulo continua, versículo 9: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tenha, que está que tem este conhecimento, comer no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então, Paulo está deixando claro: olha, não tem nada a ver. Então, comer ou deixar de comer esses animais que foram sacrificados ou não para ídolos, cara, o que entra ali não tem nada a ver. Ora, agradece e bora. Mas aquelas pessoas que não têm o seu conhecimento de que isso não tem nada a ver, elas podem, na sua fraqueza, também querer fazer isso e acabar cometendo um pecado. A gente hoje, na nossa cultura ocidental, a gente não tem esse problema muito com o alimento. Mas vamos trazer então esse problema para a bebida. A gente tem aquelas pessoas que não tem problema nenhuma com bebida alcoólica. O cara pode beber, ele vai beber um copo de vinho ou um copo de cerveja, e isso vai ser o limite para ele, ele não vai se alterar, isso não vai mudar a vida dele. Mas às vezes ele está na companhia de uma pessoa que era alcoólatra e que se converteu ao evangelho do reino e está lutando contra isso dentro dele. E é uma luta séria, difícil. O Senhor está ali lutando junto com ele. E aí ele vê você, um irmão maduro, com conhecimento, sabendo que isso não tem nada a ver, tomando um copo de cerveja, uma taça de vinho, ou o que for, qualquer bebida alcoólica. Esse cara vai olhar e falar assim, ué, se ele pode, eu também posso. Qual é a diferença? Você tem controle e ele não. Ele não vai tomar só um e parar. Ele vai voltar a cair no pecado do qual ele está tentando se livrar. Então, Paulo está falando por amor aos mais fracos, por amor ao próximo, é preferível que você se abstenha disso, para que você não seja perda de tropeço para essas pessoas. Paulo em nenhum momento está falando que é proibido. Ele está falando para você ter uma atitude de amor com as pessoas
com quem você está caminhando. O que adianta você querer pregar o evangelho para as pessoas, querer que elas vão para o reino junto com você, querendo que elas sejam transformadas, se o amor que você tem por elas não consegue impedir você de derrubá-las? Eu costumo dizer muitas vezes, às vezes é complicado, mas que para mim, Éder, um copo de cerveja, um copo de Coca-Cola, não tem muita diferença. Os dois traz vícios. A gente sabe que o copo de cerveja, ele com o álcool, ele traz um entorpecimento, né? Muda a consciência, o pensamento da pessoa. Mas os dois são viciantes e os dois fazem mal para o corpo. Em nível de fazer mal sem o álcool, a Coca-Cola é até pior do que a cerveja. Mas é algo que é liberado. Ah, isso pode. Não, não pode. Entendeu? Se você for trazer para a consciência do que você está fazendo mal para você mesmo, não pode. Mas Paulo fala que tudo é liberado. Tudo é liberado, então vai lá e toma. Vai lá e come. Mas aí, nesse caso aqui, ele está falando, então, daquilo que vai fazer o mais fraco cair. Então, precisamos pensar assim, cara, eu tô trabalhando um irmão que ele se converteu agora ao evangelho do reino. E ele veio de uma cultura onde ele não comia carne, onde comer a carne era um pecado. Então eu preciso, com o tempo, ensiná-lo sobre isso. Mas isso não é algo que vai mudar na mente dele de uma hora para outra. Isso vai ser um processo. Então, durante esse processo, dessa jornada, se eu quero abençoar este meu irmão e não confrontá-lo, qual é o meu dever? Me abster da carne quando eu estou com ele, para que ele não caia. Qual é o meu dever de tratar aquela pessoa que era dependente alcoólica? Não tomar nada alcoólico junto com ele. Ser bom testemunho. Como Paulo disse anteriormente, posso tudo, mas nem tudo me convém. Então Paulo está falando, cara, já pararam para pensar que toda a carta de Coríntios, até agora, onde a gente leu, tem falado muito sobre domínio próprio? Controle dos seus desejos? Domínio sobre os seus desejos, sobre a sua vontade? Tudo está falando, olha, por amor ao Senhor, pelo todo o conhecimento que você tem, tenha domínio dos seus desejos, tenha controle sobre a sua vontade. Isso vai fazer com que o Senhor seja glorificado através do quê? Da sua vida. Então, Paulo, pela consciência dos fracos, se abstenha destas coisas. Você não vai morrer por causa disso. É isso que Paulo está falando. Olha, esse pequeno sacrifício que você está fazendo para o reino acaba sendo muito para aquela pessoa. E isso é bom para o quê? Para o reino. E às vezes a gente fica falando, não, nada a ver. Então tá, fique no seu nada a ver e esqueça da palavra, né? E aí você vai vendo a apostasia chegando no seu coração. Versículo 13, Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então, Paulo está sendo bem radical pelo reino. Lembra que a gente ouviu no capítulo anterior, que nos levou a Mateus capítulo 19, falando sobre esse caso. Se você tem o dom para não se casar, o dom do celibato, o dom de viver solteiro, não case. Se você aí quando a gente vai lá em Mateus capítulo 9, ele está falando assim: se você é eunuco por nascença, se mantenha assim. Porque ele fala, vai ter o eunuco por nascença,
Vai ter o eunuco que é causado por alguém e vai ter o eunuco pelo reino. Ele fala, então tem aquele que nasceu para ser solteiro e que não se incomoda em ser solteiro. Tem aquele que se tornou eunuco pelo fato, porque alguém fez isso. A gente tinha esse costume muito naquela época, principalmente pelos reis. Os reis pegavam seus servos mais próximos e os transformavam em eunuco. E a gente tem aqueles que se tornam eunuco pelo reino. Não que eles vá fazer o processo de se cortar, mas sim de não se casar, de não ter uma vida sexualmente ativa pelo reino, como Paulo faz. Paulo fala, olha, eu tenho esse controle. Eu tenho controle sobre isso na minha vida. Então, pelo reino, eu não busquei. A gente não sabe, como eu disse, né? Eu acredito que Paulo foi casado, mas a gente não sabe se a mulher se divorciou dele ou se ela morreu. Mas a gente sabe que o período em que Paulo está levando o evangelho do reino, ele está sozinho. E Paulo fala, eu tenho controle sobre isso. Se vocês tiverem controle sobre isso, cara, que maravilhoso, vocês vão estar dedicados ao Senhor. E muitos fazem isso pelo reino. E muitos já nascem com esse dom de celibato. E tem aqueles, lá em Mateus fala que através de homens foram se tornar eunucos. Então Paulo está falando, cara, por amor ao seu irmão, para que ele não peque, para que ele não caia, não farei mais isso. Então Paulo está trazendo, olha, é o amor pelo próximo. É o amor por quem? Por quem está próximo de você. Muitas vezes por quem você está discipulando. Muitas vezes para aquela pessoa que está te olhando para ter uma vida como a sua. Lembrando que Paulo ele fala o que aqui? Sejam como meus imitadores, porque sou um imitador de Cristo. Então vocês precisam ser como Cristo. Só que Paulo, ele fala assim, ele traz a responsabilidade para ele. Sejam meus imitadores, porque eu tenho vivido uma vida em Cristo, como sou um imitador de Cristo. Então precisamos ter esta consciência de que se o que estamos fazendo está conduzindo aquele que o Senhor amou, aquele que o Senhor separou, que está gatinhando, começando a andar na fé, você está conduzindo essa pessoa ao erro, à morte, ao afastamento do evangelho, então fala, por amor a essas pessoas, não faça. No caso aqui, ele está falando sobre comida, então não coma, não beba, não frequente este ambiente, não vá para este lugar, não fale estas palavras. A gente tem costume de achar que o pecado tem a ver só com a bebida alcoólica, né? Trazendo para o nosso ocidental. Não, então vou parar de beber. Mas aí o cara continua falando coisas torpes, falando palavras indecentes. Seu vocabulário não mudou. Como que você vai levar o evangelho do reino para uma pessoa falando que ela precisa ser transformada por Cristo Jesus? E aí a sua vida é como? Fala palavrão o dia inteiro. Essas palavras torpes não saem da sua boca. É a mesma coisa. Você vai estar fazendo essa pessoa tropeçar. Você vai fazer essa pessoa cair. Então muda as suas atitudes. Muda tudo que você é. Mude a sua essência por Cristo Jesus. Pense, esta palavra. Eu sei que muitas vezes, quando a gente começa uma jornada, principalmente com algumas pessoas, a gente percebe que algumas palavras são usadas para chocar. Por exemplo, se eu quisesse chocar todos vocês aqui, eu falaria uma palavra torpe aqui que vai chamar a sua atenção. Mas eu consigo fazer isso de outras maneiras.
E aí a gente começa a perceber que com o amadurecimento, até essa pessoa que às vezes ensina dessa maneira começa a mudar. Então, se você está levando o evangelho do reino através de qualquer maneira, mas levando o evangelho do reino para as pessoas, o seu falar e o seu agir precisa ser diferenciado. Não podemos achar que não é só para chocar, é só para a pessoa prestar atenção, é só para dar aquela cutucada. Não. Você está induzindo aquela pessoa a falar: ah, se ele pode e ele é um cara que está ministrando isso para nós, eu também posso. Vou dar o exemplo, né, que alguns aqui conhecem, do próprio Pablo Marçal. Quando o conheci, ele não se preocupava em falar palavrões. Ele não se preocupava em expressar algumas palavras. E isso era muito comum em suas palestras. Até que ele foi exortado, agora não lembro por quem, lhe foi explicado e você percebe que hoje ele não fala mais como falava antigamente. Ele tem essa consciência de que nem todos que o ouvem são cristãos, e entrou na consciência dele também, o que começou a acontecer? A gente assistindo os programas, as palestras, os programas dele, às vezes eu ficava chocado porque eu tinha uma filha que estava assistindo junto. E ele soltava algumas palavras assim, eu entendia que aquilo era para trazer um confronto, um choque com a sua mente. Mas aí as pessoas falaram: olha, Pablo, eu gosto muito de assistir você, mas eu não consigo porque eu tenho uma criança junto aqui comigo e você fala muito palavrão. Cara, você começa a perceber que a palestra dele mudou nesse sentido. Ele já não fala mais. E teve uma vez que ele falou sobre: olha, eu não falo mais isso por isso. Então precisamos mudar os nossos hábitos. Nós conseguimos levar as pessoas à consciência de mudança de várias maneiras. Não precisamos chocar com palavras, não precisamos, então, fazer aquela pessoa mudar de maneira drástica. Não, vem cá, toma aqui esse negócio. Afinal de contas, agora você é convertido, não tem nada a ver. Tudo posso, todas as coisas posso. Não, imoralidade sexual, nada a ver. O seu corpo agora é santo. E outra, a graça nos salvou. O que tem você namorar com várias pessoas antes de casar? O que tem você casar, divorciar, casar, divorciar, casar? Não, nada a ver. Paulo disse que posso todas as coisas, que tenho liberdade para fazer essas coisas. Olha como um versículo, uma passagem, pode distorcer todo o sentido da verdade que Paulo está ensinando. Por isso que quando lemos a Bíblia, precisamos estudar e não fazer sorteio de versículo. Aí você lê, posso todas as coisas. Então, aquele pecado que eu cometi, eu posso cometê-lo. Ou então, aí você, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Opa, então eu tenho que pecar para ter mais graça. Não é isso que pode trazer esse conhecimento? Ou então você vai lá no outro versículo. Como que é aquele outro lá? O Senhor não faz acepção de pessoas. Para Deus todos são iguais. Então eu posso continuar no meu pecado, porque Deus me ama e não faz acepção de pessoas. Precisamos aprender a entender o contexto bíblico. Precisamos ler e reler toda a carta, todo o capítulo, o que está vindo antes e o que está continuando. Todos esses versículos que eu disse estão fora de contexto se você não lê tudo que vem antes e depois. E muitas vezes as cartas e as epístolas você precisa ler inteira para você entender tudo que o autor está dizendo. Então, que por amor ao próximo, muitas vezes sacrifiquemos os nossos desejos para que o reino seja glorificado, para que o seu galardão seja aumentado, para que tudo que faz pelo reino seja melhor.
Bem interessante esses dois versículos aí, esses dizer que você falou aí, Eder, que parece que as pessoas foi ensinado e só leu isso aí, né? Que no caso, tudo posso, aí as pessoas aprendeu só isso, tipo assim, virou uma cultura, tudo posso, eu. Aí as pessoas ficam no pecado a vida inteira, é porque Deus não faz concepção das pessoas. Ah, então eu tô certo, tô salvo. Aí virou uma cultura. A pessoa vive só no errado, né? Virou uma coisa automática. Ela aprendeu aquilo ali, é igual como se fosse na igreja de domingueira, né? Ele fica repetindo aquilo ali tudo e tá achando que tá salvo e tá fazendo o bem, tá dando um exemplo, um baita de um exemplo. É muito. As pessoas ficam só. O do Pablo você falou também. Ah, não, não vou beber para eu não fazer meu irmão, meu parente ou meu amigo pecar. Só que daí fica vomitando um monte de coisa, né? Não bebe, mas vomita só palavras que não edifica ninguém, não ajuda, não adianta nada. Não beber para não fazer o outro pecar, mas também que só fica vomitando coisas que não prestam. Mas é isso aí Virou uma mesmo. cultura. E você sabe uma coisa? Esses versículos que eu disse muitas vezes está conduzindo as pessoas ao erro. Então a É, gente vai ter muito forte para o nosso tempo essa doutrina do engano. E esses versículos colocados fora de contexto traz engano. É o que eu costumo dizer de fazer massagem ao nosso ego, né? é. Ah, Só estuda aquilo que agrada, né, Eder? Não discute. Só estuda aquilo que Deus, agrada. Me agradei com isso aqui. é isso Nossa, aí. eu tô certo. Tipo assim, a pessoa. Deus me É só o aceita, eu. Vai pro Deus me lado do eu. aceita como eu sou e como estou. Então não preciso de Uhum. mudança. Para que eu vou mudar? É, Só que aí, cara, você pega e se prende em um versículo dentro de uma Bíblia gigante, onde a maior parte da Bíblia está falando o quê? Se arrependa, se é, humilhe, chore diante do Senhor, entenda o que Deus realmente está te ensinando. Que isso e outra, até esse texto está fora de contexto. Porque quando o Senhor fala assim que a gente leu lá em Atos, né? Que o Senhor não faz acepção de pessoas, se você continuar lendo o texto, ele está falando que vai julgar a todos, gentios e judeus. uhum, E vai julgá-los conforme a lei, conforme as coisas que foi ensinada. Nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pela lei. A lei de conduta trará o nosso julgamento. A conduta vai nos mostrar qual é o nosso galardão. Nós estamos sendo livres do juízo final, mas estaremos no Senhor para sempre. Fechou, gente? eu- Fechou. Muito bom. maravilhoso demais. Deus, né? Perfeito, cara. Vamos estar orando então, para a gente estar continuando nosso dia na presença do Senhor. Amém? Deus é muito bom. Pode orar, Diego, para a gente? Posso? Oremos então. Senhor Pai amado, obrigado, meu Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado por esta oportunidade de nos reunirmos e estudarmos da tua palavra, ó Pai. Obrigado pela palavra de hoje, pelo estudo de hoje, ó Pai. Sabemos que todos esses ensinamentos têm um único propósito, ó Pai, que é amarmos ao próximo, reproduzirmos o teu amor, ó Pai, para conosco, assim também produzindo esse amor no próximo, ó Pai. Este é o motivo dos seus ensinamentos, ó Pai, como estava na palavra, para tomarmos o cuidado, ó Pai, para que a nossa liberdade não seja pedra de tropeço para o outro, ó Pai. Porque muitos ainda
Sabemos, são fracos, estão iniciando o processo, ó Pai, e não queremos ser essa pedra. Ajude-nos, ó Pai, neste que é um mandamento, neste que é um ensinamento, ó Pai, para que nós tenhamos a sabedoria de nos abster daquilo que num determinado momento vai fazer a diferença na vida de algum irmão, ó Pai. Que nós tenhamos essa sabedoria de quando nos afastarmos das coisas, de quando não falarmos as coisas, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que as nossas ações, ó Pai, sejam dentro daquilo que o Senhor quer para nós. Nos guie, ó Pai, continue derramando o seu Santo Espírito sobre nós, para que venhamos a fazer apenas o que o Senhor quer, ó Pai, e não as nossas vontades. Paizinho, queremos pedir por esse grupo que o Senhor esteja fortalecendo cada vez mais, que o Senhor esteja incomodando, ó Pai, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de entrar no grupo, de participar do grupo, ó Pai, que o Senhor esteja derramando, ó Pai, da sua misericórdia sobre a vida dele, esteja também, ó Pai, encorajando para que ele se levante cedo e venha participar conosco. Se não for assim, ó Pai, que ele também esteja em outro momento estudando da tua palavra, mas que ele não venha ficar no comodismo de apenas escutar aquilo que é dito na igreja no domingo, e sim que ele estude, que ele busque conhecer mais e mais, ó Pai, para que a sua vida seja modificada, para que as suas atitudes sejam também modificadas, ó Pai, para se aproximar cada vez mais do Senhor, ó Pai. Queremos pedir por todos aqueles que estão neste momento passando por alguma dificuldade financeira ou dificuldade de saúde, ó Pai, que o Senhor esteja derramando da sua misericórdia, esteja suprindo as necessidades, ó Pai, tanto de saúde ou de finança, mas que o Senhor, ó Pai, esteja também ensinando aquilo que o Senhor quer para este momento na vida dessas pessoas, ó Pai, ou na vida dos seus familiares. Que a sua vontade se cumpra na vida deles, assim também como em nossas vidas, ó Pai. Pedimos pelos nossos governantes, sê com eles, esteja levantando pessoas temente ao Senhor nos cargos mais altos, ó Pai, da política, do judiciário, enfim, que o teu povo, ó Pai, esteja presente, esteja também atuando ali, que a sua vontade seja feita. Pedimos por todos aqueles que estão passando por momentos de guerra, momentos de lutas internas em seus países, que o Senhor esteja principalmente com as crianças, as mulheres, os idosos, enfim, com os mais frágeis, esteja dando todo o suporte necessário para que eles venham entender o propósito de tudo isso, ó Pai. Sabemos que no final dos tempos, ó Pai, mais pressões irão surgir, e sabemos que isso é necessário, porque tudo modificará para que, enfim, o seu Filho venha. Que seja feita, ó Pai, a sua vontade. Fortaleça-nos, ó Pai, para os momentos que virá. Sê conosco, ó Pai. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos em nome do seu Filho amado. Amém.
E assim a gente finaliza mais um estudo com essa ministração do Espírito Santo sobre transformar a nossa vida. Precisamos amar ao próximo, precisamos entender o que é liberdade e o que nos destrói e o que destrói aqueles que estão ao nosso redor. Então, por amor ao próximo, muitas vezes deixamos de fazer alguma coisa para que o reino do Senhor seja glorificado e engrandecido. Que Deus possa te abençoar e que Ele possa aumentar em você o desejo de estudar e conhecer mais sobre a sua palavra.